Eu queria lembrar a todos os brasileiros que no dia 10, às 9 horas, na comissão, na CDH, vou apresentar o Estatuto do Trabalho. Foi uma longa jornada de 9 meses, em torno de 900 artigos, porque nós sabíamos que o governo não ia cumprir os acordos que ele firmou com a própria base. Não vetou nenhum artigo, eram 8 que parece que iam vetar. Obrigado, querido. Baixou uma medida provisória e não permitiu a instalação. Até hoje não, porque já caducou, né? Não chegou a ter presidente e nem chegou a ter relator. E eu acabei, o senador Rodolfo Rodrigues, escrevendo um artigo que foi publicado na Voz do Brasil. E hoje, quando eu abri os trabalhos, eu era primeiro escrito, mas cedi para a senadora Cleise Hoffmann e fui abrir um debate na Comissão de Direitos Humanos sobre um tema também muito intrincado que mexe na Previdência. Então, eu vou só fazer, por uma questão de justiça, como havia me prometido, só vou fazer a leitura desse artigo. Estatuto do Trabalho, nova CLT. Getúlio Vargas criou a CLT em 1943 para garantir dignidade e vida dos trabalhadores. A vida dos trabalhadores. Entre os direitos assegurados estavam férias, 13º, descanso remunerado, salário mínimo, licença maternidade, jornada de trabalho e por aí vai. Em julho de 2017, a CLT sofreu um dos maiores ataques da sua história, com o único propósito: destruí-la, queimá-la, acabar com os direitos dos trabalhadores. Infelizmente, a sanção presidencial da Lei 13.467 do governo federal, conhecida como a Reforma Trabalhista, foi sancionada e é lei. Está provocando enormes perdas a toda a nossa gente. O desemprego já chega a 14 milhões de pessoas, depois dessa reforma. Trabalho precário, trabalho informal, trabalho intermitente, trabalho contrato exclusivo, que você abre mão de todos os seus direitos sociais. Segundo o IBGE, chegou a 45 mil pessoas. Podíamos ainda citar o negociado sobre o legislado. Com essa dita reforma, a lei não vale mais para o trabalhador, só vale para o empregador. E foi baseado na CLT e na própria Constituição, que o senador Rodolfo citou, que nós aprovamos uma política do salário mínimo que tirou o salário mínimo de $60 para $300. Mas agora eles falam que tudo é um negociado e não vale mais a lei. Para onde vamos? Essa lei, ao contrário do que eles dizem, não tem nada de modernizador e muito menos de gerador de emprego, como os dados que aqui eu listei. A partir desse retrocesso, criamos, então, na Comissão de Direitos Humanos, uma comissão especial com a participação da sociedade e escrevemos uma nova CLT, que muitos chamam o novo Estatuto do Trabalho. O senador Rodolfo foi parceiro sempre. Eu tenho uma caminhada com os estatutos. Vossa Excelência esteve comigo sempre. Estatuto do Idoso, a igualdade racial da pessoa com deficiência, da juventude, fui relator da juventude. O ECA, eu participei da discussão, mas não fui nem relator, nem fui autor. Lei Maria da Penha, são propostas que eu participei no longo da história. E o senador Donizete apresentou um projeto que eu achei muito interessante, para que essas leis e a nova CLT e a Constituição estejam à disposição na sala de aula como exercício de cidadania da nossa gente. Essa subcomissão foi presidida pelo senador Telmário Mota, eu fui relator. O Estatuto do Trabalho não será uma legislação com o objetivo apenas de retomar o texto da CLT, pelo contrário, é uma questão de justiça.
Queremos revogar a reforma trabalhista e avançar na efetivação dos direitos do nosso povo e da nossa gente, aumentando, mas conjugando, quase que numa parceria, os interesses de empregado e empregador. O que foi feito aqui no Congresso, eles criaram a CLE, Consolidação das Leis somente do empregador. Por isso que deu essa lambança, essa esculhambação, uma insegurança jurídica enorme, os próprios empregadores não sabem o que fazer. Os juízes estão dizendo que é inaplicável, porque tem um artigo que choca diretamente com o outro. As legislações, presidente, não podem beneficiar somente um lado, no cenário como foi feito na reforma em debate. Partimos do princípio que não pode haver dois pesos e duas medidas. Os direitos e deveres devem ser iguais, como afirmou Rui Barbosa. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que eles se desigualam. É fundamental que o Brasil retome o equilíbrio, o respeito entre capital e trabalho. O Estatuto é uma ousada possibilidade para harmonizar os interesses de classes dos empregados e dos empregadores. Dessa forma, buscamos um diferencial que julgamos ser o mais importante na construção e na transformação de um país com um projeto verdadeiro de nação, que é a congregação humanista, solidária e de responsabilidade socioambiental. Queremos fortalecer as instituições, a democratização do acesso ao mercado do trabalho, a facilitação do acesso e da permanência das pessoas com deficiência, dos idosos, dos jovens, enfim, negros, brancos, índios, ciganos, todos os segmentos, bem como combater qualquer forma de discriminação, protegendo, por exemplo, aqui, sim, específico a mulher, porque a mulher, infelizmente, nesse país, ela ganha na mesma função, na mesma atividade, em torno de 30% a menos que o homem. Queremos proteger a mulher gestante, que é um absurdo, que nessa reforma que aprovaram, garantiram eles, contra a nossa vontade, que mulher gestante, mulher grávida, pode trabalhar em área insalubre, inclusive amamentar a criança também em área insalubre, quando for o caso. Tudo isso, claro, nós retiramos. As novas tecnologias, os avanços da ciência e da humanidade estão fazendo que novas profissões surjam no mercado de trabalho e no dia a dia das nossas vidas. Por isso, não significa a exclusão, queremos a inclusão com melhores condições de vida para toda a nossa gente. O debate iniciou na subcomissão em agosto do ano passado, com a participação de um grupo técnico de estudos. Foram realizados 20 audiências públicas, vários especialistas do Brasil e do mundo, por exemplo, da OIT, foram ouvidos. Além de ministros do próprio TST, juízes do trabalho, procuradores, auditores, juristas, servidores públicos, aposentados, centrais sindicais e representantes do empresariado. O importante é destacar a participação do cidadão, através do E-Cidadania e do Alô Senado. O Estatuto do Trabalho não é uma peça pronta. A primeira versão será apresentada à sociedade no dia 10 de maio. Se fará o registro, dando início, a partir dali, de um processo de discussão com toda a sociedade, Estado por Estado. Senador Rodolfo, gostaria muito de ir ao seu Estado, a seu convite, para discutirmos a nova CLT. Vossa Excelência que é um defensor. Vossa Excelência é um defensor do trabalhador, do aposentado, não aceita nenhum tipo de preconceito, como eu também não aceito, e sempre é uma satisfação caminhar ao seu lado. Pretendemos também apresentar, aí me questionaram, porque eu ia apresentar aos pré-candidatos. Vou apresentar, sim, e eles que digam que são contra ou são a favor. Não é eu, a comissão vai apresentar aos pré-candidatos à presidência da República.
Todos os brasileiros têm direito à saúde, à educação, à segurança, ao trabalho digno, por exemplo, férias, salário decente, descanso diário, como também semanal, a uma aposentadoria decente, enfim, um patamar mínimo de dignidade, como previsto na Constituição Cidadã, citado recentemente por Vossa Excelência, senador Rodolfo. Por isso, eu acredito que a relação capital e trabalho deve ser justa e de alto nível. O Estatuto do Trabalho é o início de um novo marco cívico, amplo e responsável, assim como foi a CLT de Getúlio Vargas. Ele está sendo construindo de baixo para cima, com a participação de toda a sociedade, dos meios produtivos, com a força da mão de obra brasileira, sindicatos, federação, confederação, partidos políticos, enfim, estudantes, aposentados, todos serão convidados a participar desse debate. Concluo, senhor presidente, que ainda hoje eu fiz um debate na Comissão de Direitos Humanos sobre a concentração de renda no Brasil. Você já falou da tribuna também e conhece os números, né? 6 famílias detêm praticamente 51% de tudo que há no país. O Brasil é considerado o país na proporção da maior concentração de renda do mundo. Olha, o lucro dos bancos, como foi colocado lá, diz que não tem um país do mundo que tenha um lucro semelhante ao nosso. Eles botaram a escala lá, país por país, não lembro, Dinamarca, Suécia, Holanda, enfim. Não há um país do mundo onde o sistema financeiro tenha tido tanto lucro como tiveram no Brasil. É essas preocupações que fazem com que a gente caminhe nessa linha, e Vossa Excelência é muito parceiro, de assegurar qualidade de vida, uma renda decente, emprego e educação, claro, mas eu falava outro dia e fiz uma audiência pública sobre os planos de saúde. É covardia o que os planos de saúde estão fazendo. Você fixou uma mensalidade de X, o teu salário não acompanhou nem sequer o crescimento da inflação e os planos de saúde aumentam a prestação anual 3, 4, 5 vezes o que foi a inflação. Teve caso de plano de saúde, que eu tenho denúncia na Comissão de Direitos Humanos, que aumentou 60%, 70% a mensalidade. É obrigar a pessoa a desistir, às vezes pagou 10, 15, 20 anos, e ir para o SUS. Eu estou chegando cada vez mais à conclusão que nós temos que fortalecer, fortalecer e fortalecer o SUS. Aí as pessoas poderão, sim, o SUS com tratamento de qualidade, com dignidade. Vou dar um exemplo que eu dei outro dia. Eu tenho um filho meu que mora em Florianópolis. Eu pago o plano de saúde dele, não sei até quando, mas estou conseguindo pagar. Mas ele foi lá e não foi bem atendido, daí um colega dele disse para ele, vá no SUS que tu vai ser bem atendido. Não é que ele foi no SUS, foi atendido muito bem e resolveu o problema de saúde, era da esposa dele. Resolveu, o SUS resolveu. Então, o nosso SUS é de excelência, é de qualidade. Claro que, a partir do momento que milhões de pessoas saem do plano de saúde e vão para o SUS não dá conta. Então, nós temos que pensar cada vez mais, investir no SUS, investir no orçamento para dinheiro que vá para o nosso SUS, porque a continuar como os planos de saúde estão fazendo, esses aumentos abusivos, as pessoas vão sair, não tem como. Veja bem, eu sou senador da República. Eu pagava o plano para os netos. Filho, já estou dizendo que eles vão ter que se virar. Os netos ainda estou mantendo. Mas não sei até quando. A minha tendência é dizer, olha, vamos todos para o SUS, só que temos que valorizar o SUS com investimento, né, com estrutura, para que todos tenham uma saúde de qualidade. Porque o SUS faz o que eles podem, né? Pouco investimento, tem que ter mais médicos, tem que ter mais enfermeiros, tem que ter mais estrutura para que a saúde que o SUS pode dar, desde que tenha estrutura. Eles querem dar, mas não tem estrutura e os planos de saúde ficam se prevalecendo. É isso, presidente. Muito obrigado pela sua paciência.